Boa tarde, secretário Arielso da Guia, secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. Hoje, 23 de setembro de 2022, procedemos, então, à convocação dos secretários, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Orgânica Municipal, que diz: a Câmara Municipal, pelo seu presidente, bem como qualquer de suas comissões, pode convocar secretários municipais para, no prazo de 10 dias, pessoalmente prestar informações sobre assunto previamente determinado, importando crime contra a administração pública, a ausência sem justificação adequada ou a prestação de informações incorretas. Então, secretário, conforme preceitua aqui, o assunto tem que ser previamente determinado. Essa determinação já está relatada no ofício que a presidência da Câmara encaminhou para a SAD, e aí eu vou, então, me ater aos quesitos desse ofício, começando pelo seguinte requerimento, né? Número 1, se os serviços ou comércios realizados no prédio onde está instalada a rodoviária Tangará da Serra são executados diretamente pela Prefeitura Municipal ou são concessão / permissão pública. Boa tarde, vereador Maurício. Só vou fazer uma contestação do que você leu esses 10 dias. Não deu, não, viu? Dia 21, hoje é 23, eu já estou aqui, mas beleza. É só... Maurício, eu não tenho conhecimento dessa situação. Quando você me mandou, eu já fui procurar, né? Não passou nada pela minha secretaria. Essa é uma... A gente sabe que lá na prefeitura que isso aqui pertence à secretaria da Sinfra, mas mesmo assim, como você me pediu aqui, fui ver se tinha algum processo de licitação, mas eu não consegui localizar nada. Perfeito, secretário. Então, para o dever de formalidade, eu continuarei, então, os requisitos constantes do ofício, tá? Número 2 é o seguinte: sendo concessão / permissão, requer-se os processos de licitação. Como eu acabei de te dizer, né? Não tem processo de licitação nenhum. Ok. Item 2.2, os atuais contratos vigentes, bem como todos os seus aditivos. Pois é, aí como também pertence para mim o setor de contratos, né, que faz parte da licitação, nos contratos eles têm apenas um arquivo de 2010, né, é um arquivo com... Até eu trouxe aqui para você quem são as empresas, que deve ter muitas empresas que já não estão mais aqui, né? Uhum. Mas eu trouxe a relação delas em um modelo de contrato, porque não é bem um contrato, é um termo de permissão de uso. Termo de permissão de uso. E isso foi feito, está escrito Secretaria de Administração em 2010, mas isso aqui eu imagino que tenha sido feito no gabinete do prefeito. Tá? Esse era o prefeito da época, a empresa, né? As duas testemunhas. Para você ter noção da certeza, esses dois servidores, eles eram da Sinfra. Todos já não fazem parte, mas isso aqui era efetivo, isso aqui era contratado. Então, na minha secretaria, o que eu posso contribuir com você é esse termo de permissão, né? Que foi feito lá pelo gabinete do prefeito, e a relação das empresas da época, né? Não sei se estão todos aqui, dá para a gente ver que a DUT ainda está, né? Sael, esse Augusto Padilha, Augusto Júnior, que é o Gugu, banca do Gugu, é assim, mais conhecido. Acho que esse Andorinha também está, nesse Isaías, eu acho que é alguém que corta o cabelo, enfim. É isso que eu posso contribuir com você. Certo, secretário. Isso aqui pode ficar minha posse, né? Pode sim. Eu Tá. trouxe para você ter uma noção. Certo. Termo de permissão de uso número 001/ADM/2010. Termo de permissão de uso que faz entre si as partes de um lado da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
e de outra a empresa de transporte Andorinha SA, tendo como o permitente o município de Tangará, na pessoa do então prefeito municipal, seu José Jaconier da Silva, e como permissionária a empresa de transporte Andorinha Sociedade Anônima. Aí nós temos aqui o prazo de vigência de 4 de janeiro de 2010 a 3 de janeiro de 2011. Né? Então, sem validade mais o termo de permissão. Secretário, só para o conhecimento do senhor, ontem nós fizemos a convocação, foi ontem, né? Não, dia 21. Dia 21 fizemos a convocação da secretária de Fazenda, a senhora Ângela, e ela também me trouxe, mas ela não deixou em posse de mim, porque não era cópia, era original, e nós hoje já oficiamos a Cefaz para que apresente esses termos de permissão, mas era de um ano anterior, era de 2009. Né? Então, ela tinha alguns lá. Só que o Marcelo, que é assessor da prefeitura, estava fazendo... estava participando, né? Também junto com a secretária, e trouxe para mim a informação de que esses termos de permissão eles tinham prorrogação tácita, né? E o que não é permitido pelo direito administrativo. As cláusulas do contrato não dá essa prorrogação tácita. Quando acaba um termo de permissão, há que se fazer renovação desses termos para ter validade jurídica. E nós estamos falando aí em mais de uma década, né? 12 anos, então sem nenhum valor. Só para também deixar o senhor ciente, uma vez que compõe a atual administração, essa demanda ela já vem de alguns anos. Eu, como cidadão, né, nem como vereador, mas como cidadão, em 2020, fiz uma provocação para o e-mail ouvidoria@tangaradaserra.mt.gov.br com os mesmos requisitos aqui do ofício, né? Se o prédio lá era público, o serviço também era prestado de forma direta pela prefeitura ou era concessão/permissão, e solicitando, se fosse concessão ou permissão, né, todos os instrumentos jurídicos que dassem sustentação à utilização desse bem público, né, como um processo de licitação ou um termo de permissão. E naquele ano de 2020, a ouvidoria me respondeu, né, dizendo que tinham os contratos. Então, a SAD, inclusive, que é a pasta do senhor, naquela época era a professora Graça, doutora Graça, porque foi minha professora, a mania de chamar de professora é a doutora Graça. A doutora Graça, ela era titular, foi me passado um CD com diversos contratos, não de permissão, ou não termos de permissão, mas contratos de aluguéis dos imóveis, né? Então, era a Aviação Nova Integração, a TUT, Augusto dos Anjos, Manuel Pereira, enfim. E aí eu tenho até aqui comigo pode? Tem aqui comigo, secretário, um contrato, a título de exemplo, o número 057/ADM/2012, então mais novo, e não é termo de permissão, é um contrato de aluguel, está vendo? Então, entre o município de Tangará, isso aqui, se eu quiser, pode ficar com o senhor também, não tem problema, tá? Então, era quem respondia pela municipalidade era o saudoso prefeito Saturnino Masson, e aqui, como locatário, a Aviação Nova Integração. De forma que, também, a despeito de ser mais recente, esse contrato de aluguel também não tinha validade jurídica mais, porque o seu termo ele era de 5 anos. Né? Expirava, então, dia 2 de maio de 2017. Então, diante dessa informação que me foi passada enquanto cidadão, atendendo à lei da transparência, né, e de acesso à informação, demorado depois de 2 anos, eu fiz o mesmo questionamento, tá? Ainda também como cidadão, e coloquei o seguinte: olha, a SAD me trouxe a informação em 2020,
mas, de fato, não se comprovou que está regular aquela utilização do bem público, né? E a resposta, pela ouvidoria, eu fiz a manifestação lá pelo Fala BR, né? Foi nos seguintes termos: está em discussão jurídicas vários pontos específicos sobre o meu questionamento. Até abril de 2022, teremos respostas aos questionamentos, mas não me foi dado outro feedback dessas respostas, né? E agora, então, como vereador, eu fiz novamente os requerimentos para as outras secretarias. Confesso ao senhor que não foi feito para a SAD, porque eu pensei que não era a SAD, então eu fiz o questionamento via requerimento aqui do gabinete para a Cefaz, para a Ceplan e para a Cinfra, né? Então, o primeiro a ser escutado aqui foi a Cinfra, o secretário Magno César. Ele falou que não é com ele, a despeito de termos uma coordenadoria na pasta, né? Na Cinfra existe no organograma dela existe uma coordenadoria, o coordenador da rodoviária, que é o seu Vanderlei, mas disseram que não é com ele. O secretário de Planejamento também disse que não é com ele. Aí a secretária de Fazenda, como falei para o senhor, falou que tinha em posse diversos termos de permissão, ela ficou de dar esse retorno, e também me falou que lá está sendo recolhido os aluguéis via DAM, Documento de Arrecadação Municipal, né? É feito a notificação de lançamento e, mensalmente, quem ocupa aquilo ali, aquele prédio público, pega as parcelas, né? São 12 parcelas, a notificação de lançamento ela é anual, 12 parcelas, e cada mês um DAM é recolhido. Então, inclusive, o coordenador da rodoviária, que é lotado na Cinfra, me passou também, quando da oitiva deles aqui, diversas notificações de lançamento desse ano aqui, ó, notificação de lançamento. Só que a notificação de lançamento constitui o crédito tributário, mas não é o documento de arrecadação, né? É o DAM. O DAM que é o documento de arrecadação. Então, tem aqui em minhas mãos diversas notificações de lançamento. Então, o que a gente, até a presente data, e já escutando os 4 secretários, que a gente conclui, né, é que, de fato, a ocupação daquele bem público está se dando de forma irregular, uma vez que não há, se eu quiser ficar com isso aqui também, não tem problema, tá? Pode ficar com tudo, eu tenho no meu computador. Uma vez, secretário, que não há instrumento jurídico que ampare a ocupação daquele bem. Mesmo que haja um recolhimento de aluguéis, né, ali é um contrato, tem são acordos de partes que tem, de um lado, o município, que quer o numerário por estar disponibilizando um bem público a um particular, e, por outro, o particular está utilizando daquele bem para oferir renda, enfim, prestar serviço. O direito administrativo exige, né, não só o direito administrativo, a Constituição Federal, estadual, a própria lei orgânica, exige que tenha um instrumento jurídico hábil para legitimar o uso de um bem público para uma determinada coletividade, né, no caso, aqueles comerciantes ali, prestadores de serviço. Por que o que eu falo, senhor, que há esse caráter indiciário? Porque não foi trazido por nenhum dos secretários ou a sua equipe nenhum instrumento jurídico que ampare a utilização daquele espaço público, entendeu? Então, eu entendo como irregular, porque não me foi trazido, apesar de requerido, apesar de convocar os secretariados, não foi trazido para a gente. O Marcelo, que é o assessor lá, ontem não, dia 21, não estava concordando com a questão do termo de permissão. Segundo ele, como eu falei, a prorrogação desse termo dava-se de forma tácita, mas esse não é o entendimento. Não se pode se prorrogar um termo de permissão de forma tácita, e, quiçá, há mais de uma década. Então, eu até falei na reunião aqui que essa é uma questão que nós não vamos debelar aqui numa convocação, porque trata-se de uma questão jurídica, interpretativa, né, e de normas. Então, de forma que, no meu sentir,
aquela ocupação está irregular. E nós vamos, depois, então, é o único jeito, dar prosseguimento aí via os outros órgãos para que seja resolvido aquilo de uma forma por todas, ou até mesmo que seja verificada a responsabilidade por parte do município de estar disponibilizando um bem público sem atendimento da legislação vigente. Essa é a minha percepção, não é a verdade ainda, mas é a minha percepção. Aí, vou finalizar aqui, então, passar a palavra para o senhor e, no final, a gente fechar com as considerações finais. Maurício, então, agora, diante desse contrato que você me passou aqui, esse aqui já é feito pela Secretaria de Administração, ou até um termo, né? Mas o termo que o senhor me passou também, ele está... Não, ele tá escrito ADM, ADM. Mas se você olhar aqui, vamos dar uma verificada. Certo. Aqui. É o prefeito, né? Não tem. Se tiver testemunha, deve estar no assinado, né? Tem mais aí. Aqui, Ronaldo. Secretaria da Sinfra também, se não me engano, ele era o secretário na época. Edirso, já falecido, era da Secretaria de Administração. Então, diante desse aqui, eu me comprometo a levantar todos que tenham dessa mesma data aqui. Agora, eu, como secretário de Administração, e você dizendo aí que o processo está irregular, como que se faz para regularizar? Como a licitação faz parte da minha secretaria, eu tenho que ser provocado, né, para a gente fazer uma licitação. Quem está lá, como você já disse, que tem uma coordenação, que a gente saiba, é só a Sinfra. Então, tem que partir desse princípio aí, se é que tem que fazer essa licitação. Aí é onde entra a minha secretaria, né? Por enquanto, a gente não recebe. Estou vendo esse contrato aqui, que lá no contrato mesmo, eles não conseguiram me localizar, e agora, diante desse aqui, eu vou ter que fazer uma busca novamente lá. Perfeito, secretário. Eu agradeço a disponibilidade do senhor e, para finalizar, ainda franqueio a palavra do senhor para as últimas considerações que o senhor tenha a fazer, ou mais alguma dúvida para a gente finalizar a convocação, porque entendo já exaurido a pretensão do requerimento. Não, primeiramente, falar que estou sempre à disposição, não só sua, como da Câmara toda, né? E é uma satisfação saber que a gente teve uma campanha junto aí, você foi feliz, você está aqui. E desejar um resto de mandato aí com a mesma postura que você sempre teve. Obrigado, secretário. Eu finalizo a convocação do secretário de Administração do município de Tangará da Serra, senhor Arielson da Guia, e entendo já totalmente satisfeito os requisitos do ofício. Obrigado, secretário.